Uma vida cheia de desculpas faz com que a gente se ocupe tentando convencer todo mundo porque a gente não está vivendo o que deveria viver. Irmão, você não precisa convencer ninguém de porque você ainda não está vivendo o cumprimento das promessas. Você precisa hoje não se comprometer com as suas desculpas e se comprometer com o seu destino. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se comprometa com o seu destino mais do que você tem se comprometido com as suas desculpas. Se comprometa com as suas promessas. Quais são as suas promessas? Quais são as palavras que Deus liberou sobre a tua casa? Quais são as promessas que ainda não se cumpriram? Ei, se coloca na posição que Deus te chamou para estar e deixa Deus cuidar de você, irmão. Ai, pastor, eu sou improvável. E quem não é? E quem não é? Eu sou pastor na América e nem inglês falo, irmão. Aí Deus me traz para Miami. A gente começa uma igreja 7 meses atrás, 6 meses atrás, num espaço alugado de um coworking. Agora a gente tem quase 800 pessoas passando aqui por semana, 3 cultos. Se a gente começar a olhar para o quão bom a gente é, a gente nem começa aquilo que Deus nos chamou. Mas deixa eu liberar algo sobre você. Você está comigo? Diga amém. Diga: as minhas desculpas, diga, ficaram para trás. Porque a partir de hoje, o meu olhar está nas minhas promessas. Sabe, esse segundo motivo porque a gente muitas vezes para, se cansa. Isso aqui eu já compartilhei, mas eu preciso trazer a tua memória. Muitas vezes a gente se cansa porque a gente prefere a certeza do que é medíocre, do que a incerteza do que é desconhecido. Irmão, por que você não vai em missões? Jovens vêm falar comigo: pastor, eu tenho um chamado de missões. Mas por que você não larga tudo e vai? Pastor, porque já estou estabelecido, eu estou pensando em casar, eu tenho feito planos. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você crê de fato que Deus te chamou para algo, você precisa ser mais intenso na construção do teu futuro do que você é na construção das tuas desculpas. Às vezes a gente olha para alguns desafios e sabe o que acontece? A gente prefere se agarrar no que é mediano do que se lançar naquilo que é desconhecido. Quando eu vim para cá era tudo desconhecido, mas uma certeza eu tinha: se Deus me chamou para uma nova estação, Deus lá vai estar. Eu estava falando ontem com um amigo, a gente falou, sentado, e ele falou: como é que foi a sua vinda para cá? Eu falei: foi simples, presta atenção nisso. Durante 4 anos e meio, a gente morou num apartamento pequeno. Quando a gente montou a editora, a gente dividia a sala da nossa casa com as caixas de papelão dos livros. Então a gente morava num apartamento de 100 metros quadrados. Depois de 4 anos e meio, a gente se mudou para uma casa de 3 andares, quintal, quadra de tênis, piscina. O que acontece? 3 meses depois, Deus chama a gente para vir para cá. E a gente volta para o mesmo estágio que estava nos 4 meses e meio anteriores. A gente sai da casa dos sonhos para um apartamento de 100 metros quadrados, sem móveis, em Orlando. Aí talvez a tua pergunta seja: pastor, você regrediu? Não, irmão, eu avancei. Caminhada com Deus é como uma espiral. Você está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada ano num nível mais alto. Parece que está andando em ciclos. Não são círculos, são ciclos. Deus está fazendo com que você passe pelo que já passou no passado, mas Ele vai te levar a lugares que você ainda não foi no passado. Então você precisa entender: o mesmo Deus que te sustentou no passado vai te sustentar hoje, mas você precisa permanecer firme. Existem momentos em que a gente é testado, o processo testa a gente, o tempo testa a gente. Irmão, o pastor Costa Neto diz que o tempo é tão poderoso que se ele fosse uma divindade seria semideus. Depois de Deus não existe nada mais poderoso do que o tempo. O tempo prova as nossas motivações. O tempo mostra quem é quem. O tempo revela até o nosso próprio coração. Depois de algum tempo, quando algumas coisas não acontecem, a gente percebe o motivo real pelo qual a gente fazia o que fazia. Pessoas que servem para serem vistos, depois de algum tempo, se não são vistos, mudam de igreja. E aí colocam a culpa em todo mundo. Na verdade, você não queria servir, você queria ser visto. Pessoas que colocam expectativa no outro e depois de um tempo são frustrados, colocam a culpa no outro. O problema não é do outro, o problema é seu, que colocou em alguém uma expectativa que só Deus poderia suprir. Então a gente precisa entender: o tempo, ele é poderoso. Por quê? Porque ele revela as nossas motivações. O tempo coloca as coisas no lugar. Você está comigo? Diga amém. Só que no meio desse tempo, você vai ter que abrir mão daquilo que é certo e medíocre para se lançar naquilo que é desconhecido. Mas Deus te chamou para viver. Irmão, eu não sei você, mas uma coisa eu aprendi com Deus: o lugar mais seguro que eu posso estar é correndo riscos com Deus. Eu sou tão apaixonado e confio tanto que Deus vai fazer, que se Deus me pedisse no ápice do meu ministério, mais uma vez, abre mão de tudo e recomeça, eu recomeçaria. Porque do que adianta me prender com todas as minhas forças naquilo que Deus não está mais? Eu já falei sobre isso.
Antigamente, o povo parava em alguns lugares e quando Deus fazia algo, eles estabeleciam um memorial de gratidão. Então eles faziam um altar de pedras. Depois eles se moviam, as tendas eram móveis e os altares eram fixos. Você está comigo? Diga amém. Presta atenção nisso. As tendas eram móveis e os altares eram fixos. Então o povo se movia, mas qualquer um que passasse ali, olhava para aquele altar e sabia que Deus fez algo com esse povo quando eles estavam aqui. O problema é que depois de algum tempo, a gente começa a pegar gosto pelas nossas tendas. A gente começa a se afeiçoar demais com elas. E sabe o que a gente faz? A gente inverte essa dinâmica. A gente começa a construir agora altares móveis e tendas fixas. Então meu chamado é relativo, o meu ministério é relativo, as raízes na igreja que Deus me plantou são relativas, a forma como me dedico àquilo que Deus me chamou para fazer é relativo, mas o lugar que eu consigo enxergar isso, eu não abro mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Agora a porta que Deus fecha, ninguém abre também. O segredo é você não tentar se agarrar ao pouco que tem, é você se lançar no muito que só Deus pode te dar. Você está comigo? Por que se for para ele, você pode aplaudir? Talvez não seja a pregação mais inspirativa, mas eu tenho certeza que se você analisar ela com calma, se você anotar algumas chaves, se você parar para analisar o que você tem vivido, você vai perceber que aqui tem alguns dos motivos pelos quais você em algum momento pensou em parar. Por que eu penso em parar às vezes, pastor? Por que às vezes a gente se sente tão desanimado? Vamos ser direto, irmão. Se o novo de Deus é tão bom, por que nem todo mundo está vivendo? Eu compartilhei isso hoje no meu Insta. Gente, vamos falar abertamente, se o novo de Deus é tão bom, por que nem todo mundo está vivendo? Você sabe por quê? Porque o novo assusta. O novo assusta tanto que às vezes a gente quer se lançar no novo de Deus, mas quer deixar um backup para se algo der errado, a gente tem para onde voltar. Todas as vezes que alguém tentou fazer isso com Jesus, Jesus falou, não, você não está pronto para me acompanhar. Jesus chega para um jovem rico e ele sabia que aquele era o backup dele. Então Jesus chega para ele e fala assim, vamos fazer o seguinte, pega tudo que você tem, abre mão e me segue. Jesus não estava preocupado com a riqueza dele. Jesus estava dizendo para ele, se você está preparado para abrir mão disso hoje, não é isso que vai te roubar de mim lá na frente. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Às vezes a gente tem backups. Eu vou para a América e se der errado eu volto. Eu vou para tal igreja e se der errado eu volto. Eu vou me envolver com esse relacionamento, se der errado eu volto. O problema é que a partir da primeira vez que você cogitar um backup como sendo uma possibilidade viável, na primeira crise você vai correr para lá. Sabe por que eu nunca pensei em abrir mão do meu casamento? Porque eu não deixei nenhum backup. E se der errado? Não tem como dar errado. Mas e se tiver uma crise? A crise não vai parar a gente. Mas e se o amor acabar? Não tem como, aquilo que Deus uniu, o homem não vai separar. Mas e se, esses e se que vão fazendo com que a gente fique em dúvida se realmente a gente está construindo aquilo que Deus chamou para construir. Pastor, você está indo para amanhã, mas e se der errado? Você volta para o Rio? Irmão, não tem essa possibilidade. Eu queimei os barcos no cais, eu queimei as pontes com o passado. Eu não tenho para onde voltar. E tem que ser assim. Pastor, se você sair de Orlando e não der certo em Miami, como é que você faz? Não tem o que fazer, não tem como não dar certo. Se foi Deus quem chamou, Ele vai suprir. Aquele que me chamou para construir algo é quem vai fazer com que isso se mantenha de pé. Não sou eu quem faço. Ter esse entendimento deixa tudo mais leve, irmão. Não é sobre você, presta atenção nisso. Não é por sua causa. Deixa eu destrinchar isso para trazer um entendimento maior. Não é por sua causa. Pastor, você está dizendo que não tem nada a ver com o que eu faço. Não, eu estou falando algo ainda mais profundo do que isso. Não é por sua causa. Qual é a causa pela qual você faz o que você faz? Se a causa é de Deus, quem defende ela é o próprio Deus, não é você, irmão. Você não é próspero por sua causa. Você não é um cara inteligente por sua causa. Você não é um cara visionário por sua causa. Deus te deu uma causa e por isso Ele depositou dons em vocês. Por que existem pessoas extremamente ricas e extremamente frustradas? Porque ainda não entenderam a causa pela qual receberam os dons que receberam. Então construíram muitas coisas, mas não tem sentido o que construíram. Entenda isso em nome de Jesus. Pastor, por que você planta igrejas? Não é por minha causa. Existe uma causa que eu defendo.